Então, comentando aqui sobre o índice no dia de hoje, eu vou começar falando desse estudo que eu compartilhei agora há pouco lá no grupo do Telegram, que não dá para se deixar enganar por essas barrinhas aqui. Então, você tem um dia assim muito forte na queda, aqui para cima não dá para ver, mas tem mais 1.000 pontos de gap antes de começar o dia. E aí você tem essas barras aqui nesse contexto, parece várias barras seguidas de alta. Você pode imaginar que isso aqui é forte, mas aí olha o tamanho disso aqui, né? E aí olha o tamanho de barras de venda anteriores da tendência, barras normais da tendência. Uma barra tem praticamente o tamanho de todas essas barras, e aqui mais uma vez, e aqui mais uma vez. Barras que inclusive não só estão na tendência, como elas produzem continuidade, sem que o preço consiga testar a máxima dessa barra aqui, por exemplo. Essa aqui até testou a máxima, e essa aqui também, mas assim, isso aqui não significa muito contra toda essa tendência. E o dia, nós já sabíamos há um bom tempo aí que o dia provavelmente, uma chance bem boa dele fechar o dia na mínima do dia exatamente ou muito próximo disso. Então o dia poderia fechar por aqui ou na mínima. Acabou que fechou praticamente na mínima, talvez uns 10, 15 pontos acima da mínima. E aí você sabendo disso também, não faz sentido no fim do dia você buscar uma compra. Então são coisas que não fazem sentido e operar bem tem muito a ver com não fazer coisas sem com não fazer coisas erradas assim, coisas que não fazem sentido, como comprar aqui esse movimento. Ou claro, comprar aqui qualquer tipo de coisa aqui no meio. Então o dia é um dia muito forte. Até esse ponto aqui, aqui ainda talvez existia alguma chance de compras, porque o mercado ele não tinha confirmado completamente a venda. Então tinha uma certa sobreposição, tinha um contexto aí nos tempos gráficos maiores que poderia levar assim, uma reversão, baixa probabilidade. Eu até fiz uma compra aqui nessa região baixa, aqui nessas barras, mas stop assim, acho que deu 5 minutos ou menos o meu stop. Muito rápido o stop, que também é uma habilidade muito importante que o trader precisa desenvolver, que é essa habilidade de ver que está errado rápido e estopar rápido. Porque se não estopa aqui, o negócio vai muito longe. E aí, obviamente, quando o mercado passa abaixo aqui dessas mínimas, ele confirma realmente muita força. Não consegue mais nem testar máxima de barras, é, média, gap de média, média muito inclinada, muitas barras abaixo da média. A média já começa a ser algo importante, gap de 1.000 pontos. Então poderia ser um dia de um trend, uma tendência desde a abertura com correções rasas e acabou sendo realmente. Não teve correções, grandes correções profundas durante o dia. É, e aí, e aí você vendo isso, que o preço passa aqui dessas mínimas com muita decisão e produz aqui uma certa continuidade, você começa a pensar a partir daqui, deveria pelo menos começar a pensar em vendas se você opera para esse action, somente olhando para as barras. Porque isso aqui é muito forte, olha as barras, né? Alguns conceitos simples aqui, não precisa nem pegar a parte mais complexa da metodologia, pega a parte mais simples que hoje talvez teria dado certo. Você vê essa barra 20, coloca o mercado finalmente aqui, confirma totalmente o mercado no modo sempre vendido. A partir daqui você só vai pensar em vendas. Não quer dizer que você vai vender aqui. Você precisa medir a tua probabilidade, ver se faz sentido, ou esperar mais continuidade, que isso te dá mais probabilidade ainda, te dá mais confirmação. E pegando pela parte simples da metodologia, uma coisa que iniciante poderia ver é isso aqui: barras de venda consecutivas, sem violar máximas de barras, sem sobreposição de corpos de barras, produzindo continuidade. E você não vê barras contra. Quando você vê barras contra, como essas barras aqui, isso aqui inclusive é um setup de venda que a gente comentou hoje de manhã. Esse tipo de barra aqui você vende ela. Essa barra você não compra ela de forma alguma, porque faz muito mais sentido e você consegue estruturar uma boa operação com vantagem matemática que tende a funcionar, obviamente, no longo prazo. E aí você começa a buscar alvos em tempos gráficos maiores, alvos de projeção, alvos de FIBO, alvo do que você utiliza para achar alvos. Então, aí um alvo que eu, por exemplo, estava buscando seria esse alvo aqui, dessa ideia da wedge que eu peguei até aqui. Então, eu tinha essa ideia que mais ou menos isso aqui, de alvo da wedge. Meio que uma wedge aqui, uma wedge fraca, que acabou falhando, que é mais ou menos isso aqui. E aí isso aqui falhando, você pode buscar a projeção disso aqui. Essa linha aqui, 25% das vezes somente ela vai ser rompida para baixo. E acabou que nesse caso aqui ela foi rompida para baixo. E das vezes que ela é rompida,
a linha de canal, 75% das vezes o mercado vai buscar o movimento projetado dela na direção que foi rompida. Então, provavelmente ele viria buscar esse movimento. Então, como eu tinha feito uma compra aqui, levado um stop com a parte da mão, o meu próximo trade foi depois que todo esse movimento confirmou. Eu estava pegando o edge até aqui. Então, fechamento da 22 aqui. Eu entrei com a mão cheia, com o stop aqui acima. Se o preço vem aqui acima, ele mostra que a wedge talvez vai falhar ainda. O rompimento vai falhar e o preço pode ir acima. Então, coloco o stop aqui e o meu alvo também lá com a mão cheia, um alvo que faz sentido. Tem risco retorno, tem risco retorno e é a favor da tendência. E o meu stop está em um ponto onde que se pegar o meu stop, quer dizer que a minha premissa está inválida. Então, tudo bem eu sair fora da operação, né? Então foi esse trade que eu fiz aí depois, inclusive nessa região de alvos o preço parou por bastante tempo aqui. É, e aí a gente comentou lá de manhã na sala que para você levar na direção da tendência, é, você tem, você tem uma certa dificuldade, algo que é preciso que se acostume também é com o tempo das operações. Às vezes pegar uma tendência demora assim bastante. Por exemplo, um stop aqui eu levei em menos de 5 minutos para participar da tendência. Olhando assim parece que foi rápido aqui, e foi rápido, mas ainda assim foram praticamente 50 minutos, porque essas barras aqui que tem pavis, cada barra levou 5 minutos. Então aqui foi 10 minutos, o trade não andou, ficou no 0 a 0. Aí andou um pouquinho, pavio, aqui mais uns 15, 20 minutos com pavio, aí uma meia hora depois que eu entrei do trade, essa barra virou uma barrona de compra, veio lá praticar quase que no meu 0 a 0. Aí no finalzinho da barra ela voltou tudo. Aí mais pavio, então se for medir aqui, desde a entrada, foram pelo menos 50 minutos. Então é isso aí, a tendência às vezes ela é demorada, às vezes não é nem tão demorada, mas é desconfortável, mas a maioria das vezes ela vai cumprir o objetivo dela, que o objetivo dela é ser lucrativo. Esperar isso é para que seja lucrativo, não para que seja confortável. Porque não vai ser confortável. Se fosse confortável, não seria contra-intuitivo, seria algo mais intuitivo, mais fácil de até iniciante estar participando e segurando a posição para conseguir mais lucros. E não é o que acontece, né? Porque aqui as pessoas normalmente vão comprar essas barras, como essa barra aqui, buscando aqui uma reversão. E essas barras provavelmente tem até um nome que eu não sei qual que é. Só que assim, não faz sentido nesse contexto. É um 2BR, sim, mas é que nesse contexto, olha o que você tem antes, né? Se você isolar isso aqui, é um 2BR, mas se você olhar o contexto, você vai vender isso aqui, porque tem tantas chances. Se você comprar aqui, o iniciante provavelmente ele compra aqui. Assim, quem compra aqui tem muitas chances de ser estopado. Então, se você fizer o oposto, provavelmente você vai conseguir algum retorno, né? Então, aqui, se fizer fazer o oposto, seria vender aqui e buscar pelo menos um scalp até aqui, ou deixar uma parte para swing. Claro que para deixar uma parte para swing, aí você já tem que entender um pouco mais do gerenciamento, da metodologia, entender que talvez o teu alvo vai ser maior, você não pode entrar numa operação com alvo de scalp buscando swing. Pode até dar certo algumas vezes, mas isso não é o normal. Não é o normal da metodologia. Não vai conseguir estender isso para o longo prazo, fazendo só operações de swing com stops de scalp. E aí depois o preço, depois de muito tempo aqui com o gap da média, ele veio finalmente tocar a média. E a gente já sabia a probabilidade do que aconteceria. Provavelmente seria que o preço retestaria mais uma vez essa mínima aqui do dia. E olha mais uma vez o que acontece. Quem vende aqui o toque na média ou vende o primeiro rompimento aqui de barra, depois que tocou a média, ele tem que esperar para o preço ir lá no primeiro alvo, ele tem que esperar aqui 1 hora e 20 minutos. Então, é uma habilidade que precisa ser treinada para quem quer obter lucros na tendência. 1 hora e 20 minutos, e o preço vai, quase que toca lá em cima, talvez o stop, ou aqui para cima, volta algumas vezes e depois finalmente vai, passa. E aqui também é um trade que eu até fiz com a mão menor lá para exemplificar. Um tipo de trade aqui que dá para. Eu até comentei, é um tipo de trade para entrar em loco. Assim, entrar todo mundo. Quem opera price action vê isso aqui na tendência, tem que entrar a barrinha pequena assim, ou essa aqui. Na média, o preço não consegue nem fechar barras acima da média. Somente aqui dá para fechar barras acima da média. Ele veio o dia todo só com barras abaixo da média. Então, quando o preço toca a média, provavelmente ele vai. E qual média? Não importa a média. A gente usa a média da metodologia. Normalmente, quem opera price action dessa forma que vai usar essa média de 20 períodos exponencial, mas se você usar 23, 24, 25, 19, tanto faz.
é importante que utilize sempre a mesma média. Aí você vai ter uma estatística e o teu relatório de performance vai ficar correlacionado com as estatísticas e probabilidades dos comportamentos do preço em relação à média que você utiliza. Então, o que não dá para ficar trocando todo segundo de média para buscar, para ver a hora que vai tocar em qual média para você fazer o treino. Não faz sentido. Você usa uma média ali e aí opera sempre a mesma coisa. E aí depois aqui ainda deu mais algumas chances de venda, mas claro, cada vez agora mais difícil, mais demorado, mercado mais sobreposto. Mas ainda assim, para quem opera, para quem sabe operar, não ia operar contra. Em nenhum momento que buscaria por, por compras, porque você sabia desde aqui de cima que o mercado, se você demorou muito para perceber, ainda não confirmou na barra 20 totalmente, que eu ainda fiquei um pouco em dúvida. Aqui na barra 22, no máximo, talvez você já iria perceber que é um mercado no modo sempre vendido, você não busca compras de forma alguma. É que o mercado, quando volta muito sobreposto, ele volta só para testar aqui os pontos de rompimento, essas regiões, né? E aí executando esse comportamento que eu comentei agora há pouco. É, e aí que parece, dá a impressão que é forte se você está dando zoom ali em cima, mas isso aqui normalmente vai só levar uma continuidade ou mais um reteste de fundo. E foi o que aconteceu, o dia acabou fechando lá praticamente na mínima. Mas se você está olhando assim o gráfico, aí pode ser que isso aqui te engane. É um preço muito sobreposto, aí você vê isso aqui. Mesmo assim, aqui ainda dá para ver que vai alto para um tipo aqui de lateralidade. Então, ainda se você estivesse olhando aqui com o zoom aqui bem fechado, ainda assim, dificilmente você compraria, porque você está levando para alto em uma sobreposição. E se você comprar aqui alto no terço superior, você vai ter aí 20% só de chance de conseguir alguma coisa para cima. Aí se você sai aqui do zoom e olha o gráfico, realmente aí você vai ver que não faz sentido nenhum. Se eu comprar aqui, você vai querer vender alto aqui nessa região, vender o teste do ponto de rompimento, vender a média móvel, vender um padrão chamado MEG, que a gente ensina na metodologia que aconteceu aqui também. Então, é legal assim, um dia como hoje para operar a favor da tendência e não ficar buscando reversões. E se você buscar reversões, você tem que perceber em algum momento que está contra, ou se você demorar muito para perceber, estopar muitas vezes, aí você erra o dia, né? Vai deixar um dia assim, acabar com uma conta. O gerenciamento precisa sempre continuar assim funcionando, ainda que você algum dia se perca aí nos trades, porque é um processo que leva um tempo, assim, não vai de uma hora para outra você começar operando todo dia acertando todos, porque senão às vezes você acerta um dia como hoje, alavanca muito, dá muito certo, aí segundo você vai querer operar parecido, e o mercado vira isso aqui. O mercado vira um dia assim, como esse aqui, e aí você se complica, né? E aí o mercado pega de volta o que você pegou dele.